E aí? Bom dia, boa tarde já, né? Meio-dia em ponto, não é nem bom dia, nem boa tarde, né? Vamos, deixa eu arrumar um lugar pra eu ficar aqui nessa obra, né? Arrumar um canto aqui pra gente poder bater um papo. E ó, a conversa hoje é sobre por onde começar. Será que existe um caminho aí ideal pra gente começar? Deixa eu arrumar um canto aqui na obra pra eu poder parar e conversar. Que esse tema é um tema interessante. Até alguém me fez uma pergunta hoje aí, falando sobre por onde começar, né? Eu acho que arrumar um lugar massa para sentar aqui, pra gente poder conversar. Então, o tema por onde começar, eu acho que é um tema interessante para a gente poder conversar, que faz parte até da formação de qualquer empreendedor, não só na área da construção e da incorporação, né? A gente tem que escolher um dos dois caminhos. Ou a gente tem o plano perfeito. Fala, Ezra, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leonardo, Daniel. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, por onde... Ó, eu tô com uma vista legal pra caramba aqui, galera. Ó, trocando ideia com vocês. Dá uma olhada, ó. Eu ainda não aprendi direito a mexer aqui em virar o telefone, mas olha aí. Eu tô dentro de uma obra minha aqui que a gente tá chegando na fase de acabamento e resolvi fazer esse bate-papo aqui meio-dia sobre isso. Fala, Beto, boa tarde. André, Fábio. E o nosso bate-papo é por onde começar hoje. Como que a gente inicia o processo, né? Eu gosto muito de um autor americano que na verdade ele não é nascido nos Estados Unidos, mas mora lá hoje, Nassim Nicolás Taleb. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Nassim Nicolás Taleb. Ele escreveu uma série de livros que são best-sellers assim, no mundo inteiro. Eu tenho certeza que uma hora ou outra esse cara ganha um prêmio Nobel de Economia, né? Ele escreveu um livro que se chama O Cisne Negro. Depois do Cisne Negro ele escreveu um que chama O Antifrágil. E nesses livros tem uns conceitos interessantes, né? O principal deles, que eu acho que serve pra caramba pra gente que é empreendedor, é o conceito da heurística. Eu já falei disso numa live, é um negócio que é super interessante, que é o seguinte, né? A heurística é aquela capacidade de tomar decisão que a gente tem, que ela é quase intuitiva, de saber que caminho que a gente toma, né? O que é certo, o que é errado. É aquela intuição que quando a gente vê uma barata no chão, a gente já pensa em meter o chinelo nela, né? Mais ou menos isso. Só que é o seguinte, né? Como que a gente adquire desenvolve a heurística para os negócios, para o empreendedorismo? Não tem como, é fazendo. Ele até descreve isso no livro. Então, eu diria que por onde começar está muito atrelado com começar a fazer, tá? O grande problema da construção e da incorporação é que, geralmente, as pessoas que pensam em começar a fazer, né, pensam em iniciar nesse mercado, já pensam na obra em si, lá na frente. É aquela mentalidade do construir para vender, né? E o construir para vender, eu fiz isso durante muito tempo, posso falar, né? Eu já fiz mais de 60 casas, construía com capital próprio e vendia. E aí eu tenho, assim, tô no 14º prédio também. Não é muito, mas eu considero que é uma boa experiência. E a lógica do prédio é diferente, me ensinou de uma outra forma. E aí, já que o lance aqui é compartilhar a experiência e acabar um ajudando o outro, né? Eu trouxe aqui para a gente poder discutir essa proposta do por onde começar. E aí a gente tem o seguinte, né? Quando a gente constrói para vender, a gente começa pela construção. E quando a gente vende para construir, ou seja, quando a gente inverte essa lógica, a gente começa pelo processo de vendas. E aqui tem um negócio interessante que é o seguinte, tem muito a ver com a heurística que eu estava falando lá no início. Quando a gente constrói para vender, eu vou falar aqui da minha experiência, vocês podem dizer aí se vocês tiveram uma experiência diferente, né? Quando eu construía para vender, eu pegava o meu capital, buscava um terreno, comprava o terreno, construía uma casa que da minha cabeça era o melhor produto que tinha, mas aqui dentro da minha cabeça, né? E depois da casa pronta, eu colocava aquele produto no mercado. E aí eu ouvi uma série de críticas, né? Eu falava, pô, mas eu queria o quarto dessa outra forma, a cozinha não sei o quê, né? Enfim, até que vendia. Maravilha, eu levava aquela experiência para a próxima, daí eu comprava outro terreno, construía outra casa, consertava aquela crítica e tocava assim, e é um negócio interessante, é um negócio bom.
O que que muda? O que que vira a chave quando a gente vende para construir? É que a gente consegue colocar o nosso produto à prova antes de construir. A gente começa a fazer junto com as pessoas. A lógica muda. Porque é o seguinte, quando você compra um terreno com o seu capital e vai construir a sua casa com o seu projeto, com quem que você compartilha isso, né? E mais uma vez, eu estou falando da minha experiência aqui, né? Pô, eu falava com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com a minha esposa, e todo mundo achava esse negócio lindo, né? Claro, olha lá, o meu irmão tá fazendo, meu filho tá fazendo, né? Meu amigo tá fazendo, pô, legal, claro que vai dar certo, enfim. Só que esse projeto, ele não ia para o mercado real, né? Não era o mercado real que validava o projeto. Então, quando a gente vende para construir, a gente muda a lógica, que é o lance da incorporação imobiliária. Isso melhora muito, apesar de ser um caminho mais doloroso no início. Por quê? Porque você vai buscar um terreno, primeiro que você não compra o terreno de uma vez, porque vai que você compra um terreno e não consegue vender. Lembra que é vender para construir, não construir para vender? Então, eu não posso comprar o terreno de uma vez. Você já começa a esbarrar em algumas coisas. Você precisa, então, dar um jeito de poder garantir que aquele terreno vai ser seu sem comprar ele, tá? E aí você já precisa de um advogado para te ajudar nessa. Ele é uma estrutura um pouquinho mais sofisticada, simples de entender, mas é sofisticado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de simples e sofisticado. O martelo, por exemplo, só para a galera não achar que o sofisticado é difícil, tá? O martelo é super sofisticado, mas é simples ao mesmo tempo. Não tem. Difícil você ter uma ferramenta que substitua um martelo do jeito que tá. Ele tá pronto. É específico, especial para aquilo que ele faz. Super sofisticado, mas é simples ao mesmo tempo. Então, comprar um terreno sem colocar dinheiro primeiro pode ser um modelo de negócio um pouco mais sofisticado, mas é simples de ser feito se você tiver um advogado te ajudando. E aí, para isso, a gente tem um instrumento lá que a gente usa para fazer isso, que é um contrato de opção de compra. Segundo, eu não compro o terreno usando o meu dinheiro. Eu vou buscar uma permuta por unidade futura, que é quando o dono do terreno recebe unidades prontas no final do projeto. E para isso o dono do terreno tem uma vantagem, ele vai receber aí 20%, 25% a mais do que o valor do terreno de mercado, né? Recebendo em unidades prontas no final. Beleza. E aí o dono do terreno topa fazer esse negócio, ele espera o seu processo de viabilidade justamente porque ele vai receber a mais. Então, você garantiu ali o terreno. O que você vai fazer agora? Pô, você vai fazer um estudo de mercado para identificar qual que é o melhor produto, preço de vendas, ou seja, é o contrário do construir para vender, né? É o vender para construir. Eu vou fazer esse estudo de mercado e vou fazer uma experimentação visitando as imobiliárias, colocando meu produto para ser criticado pelas imobiliárias e vou iniciar a captação de investidores. E por que a captação de investidores, para mim, é um processo que não tem outro melhor para validar o seu projeto, tá? Por quê? Você ainda não aprovou o projeto na prefeitura, ou pode ter aprovado, um dos dois. Você não fez incorporação imobiliária ainda, ou seja, você não empenhou muito dinheiro naquele processo ainda, né? Se você experimenta conversar com alguns investidores, os investidores, apesar de no futuro eles se tornarem seu sócio, de uma maneira ou de outra, eles estão comprando a sua ideia, eles estão comprando aquele produto, eles vão fazer a avaliação deles, né? Então, se os investidores não validarem aquele produto que você está desenvolvendo, talvez você não devesse seguir esse caminho. E esse é o lance de vender para construir, entendeu? Se você faz essa validação com as imobiliárias e com os investidores antes de construir, o seu produto nasce pronto. Você não vai sofrer nas vendas depois. Pô, você teve 5, 6 imobiliárias que você visitou, apresentou o seu produto e eles validaram. Ou então fizeram críticas e aí você melhorou, né? Eu costumo dizer que esse momento da visita com as imobiliárias que a gente faz para validação de produto é um momento crítico e dos mais importantes que tem. Porque as imobiliárias estão com o termômetro na rua. Eles estão vendendo, eles têm um espelho de vendas, tá? Eu costumo falar bastante de prédio. E aí eu visito as imobiliárias que têm plantão de vendas, que fazem lançamentos, e eles normalmente compartilham com a gente os espelhos de vendas na região que a gente vai construir um projeto. Olha que riqueza que isso produz para a gente, o potencial de melhoria, de arredondamento, de refinamento do nosso projeto nesse processo. Mas esse processo só acontece se a gente vender para construir e não construir para vender.
Entenderam? E esse é o lance da incorporação imobiliária, né? O grande lance da incorporação imobiliária é esse, é vender para construir. Tanto é que tem uma legislação específica para regulamentar essa atividade. A Lei 4.591 de 64, que trata exclusivamente de condomínios e das incorporações imobiliárias, que são projetos que são desenvolvidos em que você vende para depois construir. E aí, nesse processo, depois que você faz a validação com as imobiliárias e passa, então, a prospectar investidores, o que você vai fazer? Você vai lá, bater na porta das pessoas, lógico, existe uma metodologia de captação de investidores e as imobiliárias têm uma participação chave nisso. Você vai apresentar o seu projeto para os investidores e cada investidor individualmente vai fazer o julgamento na cabeça dele lá. Esse cara vai visitar o terreno, ele vai olhar seu plano, ele vai fazer a pesquisa dele, ele vai conversar com as pessoas e vai falar, poxa, esse aqui realmente é um bom produto, eu quero entrar, né? Ou então ele vai dizer o seguinte, caramba, esse negócio não me parece tão bom, eu tenho uma outra oportunidade ali, de um projeto pronto já, em que eu posso entrar e vou ter mais ou menos o mesmo resultado. E aí talvez ele nem te dê feedback, mas ele não vai fechar contigo. E aí você pode pensar, a lei, o Júlio Vieira, é a 4.591 de 1964, tá? Ela trata no título 1 do artigo 1º ao 27º dos condomínios. Do título 2 para frente, que é do artigo 28 até o final, ela trata das incorporações imobiliárias, tá, Júlio? E aí, quando você faz a experimentação de captar os investidores e não tem sucesso, concorda comigo que tem alguma coisa errada com o seu projeto? E olha só, se a gente faz a lógica invertida, se a gente constrói para depois vender, você só vai descobrir isso na hora que você estiver nas vendas, tá? Então, vender para construir, e voltando lá ao nosso início, né? Teve uma pessoa que me perguntou aí na caixinha de perguntas hoje, por onde começar, eu iniciaria, hoje, né? Eu, Thiago, eu costumo dizer, tá, pessoal? Eu não construí muito até agora, não. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Apesar de ter feito mais de 60 casas minhas e tá no 14º prédio. Tem um amigo meu aqui que já construiu mais de 500 casas. Tá? Esse cara já construiu bastante, né? Tem um outro amigo construtor aqui que já tá no 28º prédio, né? Em média aí de 30, 40 unidades. Então esses caras já construíram muito. Então, dentro da minha experiência de 60 casas minhas e indo para o 14º prédio, esse que nós estamos aprovando agora, de 28 apartamentos, eu digo o seguinte, como que eu começaria hoje? Eu não começaria construindo para vender, eu começaria vendendo para construir. Dentro daquela lógica da heurística do Nassim Taleb, que eu havia comentado, que ele descreve no livro O Antifrágil, né? Pô, mas e como que eu começo a fazer isso? Como que isso é possível? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que você não tem projeto nenhum, não tem terreno, não tem nada. O que você poderia fazer, né? O Edilson, não tem esse risco? O Edilson está perguntando o seguinte, pessoal, corre o risco do investidor atravessar o negócio e perder o terreno que foi desenvolvido? Por que não tem esse risco, Edilson? Eu já vou explicar mais detalhes disso, mas é o seguinte, quando você encontra o terreno, a gente faz uma proposta utilizando um contrato de opção de compra. Esse contrato, ele te dá o direito de comprar esse terreno no final de um período de vigência, que é de 90 a 120 dias para você fazer a viabilidade, e obriga o terrenista a te vender se você quiser comprar. Mas ele abre uma porta de saída se o projeto não for viável, tá? Chama-se contrato de opção de compra. Pode pesquisar. Ele é pouco conhecido porque ele é muito utilizado pelas grandes construtoras aí. Mas é pouco conhecido entre os pequenos. É um excelente instrumento que resguarda a gente disso. Inclusive, tem multa, enfim, tem um monte de coisa lá se o terrenista desistir, tá? Falar para você, Edilson, os últimos 9 prédios que eu fiz foi utilizando esse instrumento, tá? E aí, vamos imaginar que a gente tem lá uma pessoa que está começando agora. Pô, Thiago, como que eu poderia começar então no esquema de vender para construir em vez de construir para vender? Eu não tenho nada. Então você vai começar pelo seu plano de negócio, tá? O plano de negócio é muito simples. Você pode utilizar, por exemplo, um modelo que eu adoro, que chama modelo Canvas de negócio. É um modelo eu gosto muito de utilizar metodologias reconhecidas, tá? O modelo Canvas de negócio é uma metodologia reconhecida, desenvolvida por um doutor em administração, o doutor
Alexander Osterwald, o nome dele, desenvolveu o modelo Canvas, que é utilizado pelo Google, é utilizado pela 3M, pelo Facebook, aqui no Brasil, o Nubank foi criado utilizando o modelo Canvas. Por que esse é um modelo de negócio interessante? Ele é qualitativo. Você não precisa de números para desenvolver o modelo Canvas de negócio. Você só precisa de ter uma ideia na cabeça. E aí você vai desenvolver o que você quer fazer lá. Então, por exemplo, vamos imaginar, o Edilson, que o seu projeto, você tem uma ideia assim, pô, eu quero fazer um prédio, eu vou fazer aquisição de terreno fazendo permuta por unidade futura, igual o Thiago sugeriu, eu vou fazer captação de recursos com investidores e nós vamos vender os prédios durante a obra ou então não. Eu vou entregar unidades prontas para esses investidores no final. É um plano de negócio. Você vai colocar isso lá no seu modelo Canvas, tá? Maravilha. E aí o seguinte, eu costumo dizer, né? Se eu fizer esse plano de negócio, for mostrar para minha mãe, para minha esposa e para meus irmãos, o pessoal vai achar lindo o plano. Lógico, a galera que tá aqui junto comigo, né? Mas e aí? Como que eu começo a praticar a tal da heurística lá do Nassim Nicolás Taleb com o meu plano de negócio? Pô, eu vou ligar aqui na minha região, vou agendar com um advogado especialista em direito imobiliário, vou dizer para ele, olha, meu nome é Thiago, eu tenho aqui um projeto de incorporação imobiliária na região e estou buscando uma assessoria jurídica. Você tem um tempinho aí para eu poder discutir o meu projeto contigo? E aí você vai agendar com esse advogado lá e vai bater um papo com ele, né? Vai conversar com esse advogado, e aí você vai mostrar o seu plano de negócio para ele. Olha, eu busco uma assessoria jurídica para poder colocar esse projeto aqui em prática. O que o advogado vai fazer? Ele vai olhar para o seu plano de negócio e vai dizer o seguinte, olha, então você quer fazer uma aquisição de terreno fazendo permuta, maravilha. O advogado especializado em direito imobiliário já vai saber. Ele vai dizer assim, olha, então você precisa de um contrato de opção de compra, você precisa de um contrato de permuta por unidade futura, se você vai captar investidores, você vai precisar de um instrumento de captação de investimento, depois você vai precisar de uma estrutura jurídica de SPE e SCP, né? E aí, se você chegar lá no advogado faltando peças no seu plano, ele vai te questionar, ele vai te perguntar, e aí juridicamente você começa a escrever o seu projeto junto com o advogado. Maravilha, então esse caminho já está iniciado. Custo zero, tá? Custo zero. Liga aí, a gente tem experiências aqui dos nossos alunos da Escalada Imobiliária, funciona perfeitamente, tá? Depois você vai agendar com um contador especializado em construção civil e vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai apresentar o seu plano, já com as correções jurídicas, né? E vai falar com o contador sobre o seu plano contábil para isso. Como que vai ser a estrutura contábil? Se vai ter vendas durante a obra, você vai fazer adesão ao RET. Se não vai ter, você não precisa. Se não vai ter vendas durante a obra, talvez você nem precise de incorporação imobiliária. Só um segundo, ó. A Luciana está me perguntando aqui, ó. Thiago, precisamos de dicas para desenvolver investidores. Temos alguns planos que foram validados por algumas imobiliárias, mas sempre paramos na fase de encontrar investidores para o primeiro projeto. Luciana, eu estou falando exatamente sobre isso agora. Olha só, existe... eu contratei uma empresa de marketing aqui, tá, Luciana? Para me ajudar a desenvolver um passo a passo de captação de investidores. E a empresa de marketing criou para a gente... eles chamam de fórmula secreta da captação de investidores, mas não é um passo a passo, tá? O que é o passo a passo? A gente chama de LPVC. LPVC, localização, projeto, vantagem e credibilidade. Exatamente agora no plano de negócio, quando você desenvolver o seu advogado especializado em direito imobiliário e desenvolver uma estrutura jurídica, você está trabalhando o pilar da credibilidade. Quando você desenvolve o seu contador, especialista em contabilidade da construção, e desenvolve a sua estrutura contábil, você está desenvolvendo credibilidade, tá? Eu vou falar dessa estrutura já que você me perguntou aí já. Quando você desenvolve um escritório de engenharia, eu estou vendo que você é arquiteta, um escritório de engenharia e arquitetura, que é especializada nesse tipo de projeto, porque a gente tem alunos aqui, Luciana, por exemplo, o caso do André, ele é arquiteto, tem um escritório de arquitetura, mas contratou um escritório de engenharia e arquitetura especializado no desenvolvimento de projeto de prédios, para poder desenvolver o projeto dele, tá? Então ele fez isso. Por quê? Porque você traz a experiência, você traz a expertise e o currículo desses profissionais para o seu projeto. Isso é fundamental para a captação de investidores, trabalhe o pilar da credibilidade, tá? Eu vou desviar do assunto um pouquinho para poder responder a Luciana aqui, tá, pessoal? Luciana, é o seguinte,
o investidor, a gente, desde o início, se você primeiro construir o projeto para depois pensar no investidor, você está construindo para vender e não vendendo para construir. Tá de encontro com o que nós estamos falando aqui. Então, o grande lance é vender para construir. Né? Tem que inverter essa lógica. E aonde que isso entra aqui? Quando você for buscar um terreno, lembra que é LPVC, o L é localização. Quando você for buscar uma localização, você já tem que estar pensando no investidor quando você for buscar essa localização. Então essa localização tem alguns critérios. Tá? A gente tem critérios para poder desenvolver essa localização. Quais são? Não importa se a localização é classe A ou classe D. O que não pode faltar aqui? Uma rede de serviços que abasteça essa localização. Segundo, essa localização já tem que estar praticamente completamente urbanizada. Isso é um critério importantíssimo para a gente. E você que é arquiteta, Luciana, eu aprendi isso com uma arquiteta, tá? Ela me indicou o livro Cidade para Pessoas, do arquiteto e urbanista Jean Gehl, e me disse que se eu conseguir aplicar o que está lá, se não me engano, no capítulo 4, que trata da cidade à altura dos olhos, a gente ia conseguir captar investidores com mais facilidade, porque ela trabalhava em uma grande incorporadora que seguia o que está escrito no livro lá. E o que é? Ela diz o seguinte: você encontra o seu terreno e você traça um raio de até 1.000 metros no entorno desse terreno. Dentro desses 1.000 metros, essa região deve ser abastecida de serviços, porque é a distância em que as pessoas estão dispostas a caminhar para poder se abastecer de serviços. Então o que a gente procura numa localização é uma localização que tenha até 1.000 metros de distância da onde você vai construir uma rede de serviços que vai dar suporte para a vida dessas pessoas. Tá? Tem que ser uma boa localização. Eu não estou dizendo que é a localização A ou a localização D. Tá? As duas funcionam e a gente tem exemplos disso nos dois casos aqui. Eu tenho um aluno aqui, o Bené, que constrói no Rio de Janeiro. Pô, ele fez um prédio lá, agora está fazendo de 42 unidades. O prédio anterior que ele entregou, ele vendeu tudo antes da metade da obra. Por quê? Era uma região, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, mas uma região completamente abastecida de serviços. Tinha 6 escolas num raio de 1 quilômetro, então dá um diâmetro de 2 quilômetros, né? 6 escolas, supermercado, padaria, posto de saúde, tudo ali no entorno. Praticamente completo. Completa a urbanização, quase não tinha terrenos vazios, tá? Quase tudo habitado. Essa é uma outra característica, Luciano. Você que é arquiteta, você com certeza sabe disso melhor que eu. Os serviços, eles só vão para dentro de uma determinada região depois da urbanização. Então primeiro vão as pessoas para gerar demanda e depois vão os serviços. Quando a gente busca uma região abastecida de serviços, uma localização abastecida de serviços, as pessoas já estão lá. O bairro já tem aquela identidade, né? Isso tudo é coisa de arquitetura mesmo. Porque a partir do momento que existe uma identidade ali, que existe uma rede de serviços, existe uma comunidade morando ali, a liquidez aumenta muito, né? É diferente. Você pode ver que quando o mercado passa por dificuldades, os loteamentos novos praticamente travam, mas aonde está urbanizado continua vendendo, onde já tem gente morando, né? Então fica a dica, para localização, o livro do arquiteto e urbanista Jean Gehl, capítulo 4, que fala a cidade à altura dos olhos, se não me engano, tá? Eu ia falar a página aqui, mas a chance de eu errar é grande. E aí a gente falou da localização. Depois projeto. O projeto tem que ter a identidade do local. O que é a identidade do local? Pô, se você for pro litoral, as casas lá têm uma identidade. Tem um jeitão, tem mais elementos de madeira, tem mais grama, enfim. Se você for pra montanha, eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Se eu for pra Ubatuba ou se eu for pra Campos do Jordão. Os dois estão a 1 hora de distância aqui de onde eu moro. Você vai para Campos do Jordão, a identidade lá é outra. Então o projeto tem que refletir a identidade daquela região. É lógico que você vai criar um projeto novo, você vai criar com a identidade da região, mas com elementos de novidade, de coisa nova, um projeto bem acabado, mas é importante que tenha a identidade da região. Você imagina, esse caso do Bené, se ele fizesse um prédio com pegada, com a carinha de alto padrão, numa região que é o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, as pessoas não se identificam. E aí não compra, entendeu? E o investidor capta isso também.
tá? E vice-versa. Você vai construir num lugar mais sofisticado e a sua construção é ali mais ou menos, porque você quer economizar demais. Não pode. Você pode economizar, mas você tem que fazer um trabalho de fachada, enfim, para criar a identidade com o local, tá? Então nós falamos aqui de localização e projeto, LP. Nós vamos falar de V agora, que é vantagem, tá? No caso da vantagem, Luciana, a gente tem que oferecer uma cesta de vantagens para o investidor. Porque é o seguinte, se eu oferecer para ele um projeto que ainda não existe pelo valor de mercado, pô, por que ele vai comprar de mim? Ele compra um pronto aqui no mercado, certo? Maravilha. Mas também não pode ser o custo. Por quê? Porque senão você vai ter um investidor para cada unidade, você vai fazer o prédio e não vai ganhar nada. Porque você passou para o investidor pelo custo, não pode ser assim. Então tem que ser um valor entre o valor de mercado e o custo. Um valor intermediário. Esse valor acima do custo é o que vai te remunerar no final como incorporador. E qual que é esse valor? Geralmente, Luciana, eu trabalho com valor, de acordo com a minha experiência aqui, conversando com outros incorporadores, a gente pega o valor de mercado, desconta 30%, tá? Você criou uma vantagem, certo? Mas lembra que eu disse que tem que ser uma cesta de vantagens? Qual que é a segunda vantagem? A capitalização fracionada durante a obra, tá? Então, não tem um capital, não é à vista, e não tem uma entrada grande, tá? Aí a gente entra na terceira vantagem. A capitalização é fracionada durante a obra em valores iguais durante a obra. Então, é a terceira vantagem aí. A gente então escolheu uma boa localização, projeto com identidade, vantagem do desconto comparado com o valor do mercado, capitalização fracionada e com valores iguais. Então, o investidor tem previsibilidade, tá? Com isso, a gente tem que entregar para o investidor um ROI de pelo menos 25% e uma rentabilidade líquida de no mínimo 1,5% ao mês. Beleza? São as referências aí, tá? E depois a gente vem para o pilar da credibilidade. O investidor vai olhar para tudo isso, Luciana, e vai dizer o seguinte, cara, ótimo, eu estou apaixonado pelo projeto, o retorno é interessante, eu tenho como capitalizar porque é fracionado, é durante a obra. Pô, por ser durante a obra, ele vai capitalizar primeiro quando a obra for começar, então ele vai ter segurança de que ele vai ver o dinheiro dele sendo aplicado e a obra acontecendo. Aí o cara se sente seguro, né? Aí ele só não entra no projeto, Luciana, se você não tiver estrutura jurídica, estrutura contábil e uma estrutura societária bem montada, tá? Então esse investimento tem que acontecer com uma estrutura de SPE e, se for o caso, dentro da SPE a estrutura societária acontecer dentro de uma SCP. Para quem tiver interesse em dar uma olhada na estrutura da SPE, a SPE é uma sociedade limitada, está lá descrito no Código Civil, se não me engano, a partir do... Puta, agora me fugiu. Bom, enfim, procura lá, sociedade limitada, está lá a descrição completa das sociedades limitadas. A SPE é uma sociedade limitada, só que tem prazo para poder terminar, né? E a SCP está no Código Civil, artigos 991 a 996. Está lá o tipo de sociedade. Criando tudo isso, o investidor se sentindo seguro, Luciana, não tem como. A partir do momento que a gente criou isso aqui, o LPVC, assim, a minha conversão é na casa dos 70%. Agora, como que a gente capta os investidores? Eu primeiro tenho que vender esse peixe para as imobiliárias, porque hoje a minha maior fonte de investidores são as imobiliárias, tá? E depois, é lógico, eu tenho meu ciclo de investidores aqui que roda e funciona bem, o investidor recorrente, né? Aquele que volta no negócio, tá bom? Mas isso tudo está dentro da lógica do vender para construir e não o construir para vender, que vai de encontro com a proposta do nosso tema hoje, que é por onde começar, né? LPVC, isso aí, Luciana. Localização, projeto, vantagem e credibilidade, tá? Ó, você mais do que ninguém aqui deve entender pra caramba dessa parte de localização e projeto. Eu falei do engenheiro arquiteto urbanista, do urbanista e arquiteto aí, o Jean Guel, que ele fala e assim, é difícil as pessoas entenderem isso, Luciana, e você tem sorte nesse ponto porque você é arquiteto. A importância de ter uma comunidade, a importância de ter uma rede de serviços, a importância do projeto ter identidade com o local. A gente encontra mais isso nos arquitetos, né?
É... Ó, tem alguém aqui perguntando aqui, como que eu remunero a imobiliária quando elas arrumam os investidores? Paga comissão? Qual porcentagem? Como que eu faço, tá? Eu combino com o imobiliário o seguinte, o investidor paga metade e eu pago a metade. E eu combino percentuais diferentes porque não é uma venda de imóveis, tá? A gente estabelece uma comissão sobre o valor da capitalização do investidor entre 3% e 4%, não mais que isso, tá? A imobiliária não é uma venda de imóveis, é uma captação de investimento. E eu tenho, assim, as imobiliárias todas querem participar desse processo aí. O projeto sendo bom, sendo um projeto LPVC, as imobiliárias geralmente não têm dificuldade em trazer os investidores para a gente, tá? E aí a gente faz esse esquema, o investidor paga metade e a gente paga metade. Geralmente eu também amarro essa metade quando a gente começa a receber a capitalização lá na frente, tá, Camargo? Então é isso. Eu incentivo vocês a começar dessa forma, com responsabilidade, no sentido de fazer o plano de negócio, apresentar para o advogado, apresentar para o contador, fazer uma proposta usando um contrato de opção de compra, porque, olha só para você ver, tudo isso aqui não tem custo, cara, né? Você conversa com o advogado, conversa com o contador, ajusta seu plano de negócio, busca um terreno, faz uma proposta usando uma opção de compra. Pô, você tem um terreno, você não gastou nada, você tem um terreno na mão em que você já pode pegar aquela sua ideia que o advogado já lapidou, o contador já lapidou, e ir conversar com as imobiliárias, porque você já tem um terreno amarrado, e oferecer para investidores. Você entendeu? E esse é o lance do vender para construir. Porque é o seguinte, daí se as pessoas não se interessarem, caramba, acho que eu errei na localização, cara. Deixa eu procurar outro terreno. E tá tranquilo, você vira pro terrenista e fala, terrenista, seguinte, cara, infelizmente o projeto não foi viável, tá aqui, bons negócios pra gente daqui pra frente. Devolve o terreno pra ele, tá tudo certo, combinado, não sai caro, né? E é lógico, a partir do momento que você entendeu que esse projeto é viável, o investimento também, ele é gradativo, ele segue uma lógica. Existe uma lógica para isso de investimento nesse processo, tá? Qual que é a lógica? Investir o mínimo possível para obter o máximo de resultados, eliminando incertezas. Eu vou dar um exemplo que vocês vão matar a charada aqui. Qual que é o primeiro investimento que eu faço? Levantamento plano e altimétrico. Pô, é um investimento baixo. Cara, acabei de fazer aqui nesse terreno que a gente está aprovando o projeto. 28 apartamentos, o terreno tem 750 metros quadrados, eu paguei R$ 700 no levantamento plano e altimétrico. Tá, você vai pagar caro, aí você vai pagar 1.500, o dobro, tá? Mas, pô, com um projeto de 4 milhões de custo, VGV de 10 milhões, imagina. O primeiro investimento é R$ 1.000, é um investimento baixo, né? Esse investimento baixo, ele vai trazer um super resultado pra gente. Por quê? Porque o engenheiro e o arquiteto vão trabalhar em cima do levantamento plano e altimétrico e não das medidas da matrícula do terreno, beleza? E a gente elimina uma incerteza. Qual incerteza? Será que esse terreno tem esse tamanho mesmo? Será que um vizinho não invadiu aqui? Né? Será que precisa de uma retificação de área? Então, a topografia ele é um investimento baixo, que tem um custo-benefício alto e que elimina uma incerteza. É sempre nesse passo a passo que a gente segue em termos de investimento. Tá? O Beto está perguntando aqui. E quando o terreno não é de um... Ô Beto, eu não entendi sua pergunta, cara. Desculpa, se você puder refazer. Tá? Então, o investimento segue esse princípio. O menor investimento possível, que traga o melhor custo-benefício e que elimine incertezas. A topografia é um deles. Depois o investimento em estudo de potencial construtivo é outro investimento que vem na sequência. E aí a gente vai escalando à medida que o projeto vai avançando. Aí você vai fazer sondagem, estudo de solo, até chegar na vistoria cautelar com os vizinhos, que é um investimento mais alto, né? Não é mais alto que todos os projetos juntos, mas é um investimento pontualmente alto. Aí uma vistoria cautelar vai te custar aí de 5 mil para cima, as boas, mais simples, vai te custar aí de 5 mil para cima, pelo menos, tá? Ó, o Julce, vamos lá, o Julce. Pode usar, tá? Fala, Jus. Desculpa.
Opa, maravilha, tranquilo? Bom dia. Fala aí, meu. Me perdoe, meu Joia? filho acabou de cair aqui. Obrigado, eu não sabia que o senhor ia receber a Me ligação e chama de aceitar. senhor, não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Olha, cara, top, hein? Prazer estar falando contigo aí, acompanhando, cara. Eu vou dar uma passada rápida, né? Eu sou, eu trabalho no governo, tá? E tem meu tio, ele é construtor. E vem a tempo, meu primeiro emprego foi na obra com ele também. Eu fui para outras áreas, agora estou com ele. Estamos num momento assim também de ir para o caminho de construir, né? É um sonho meu, do meu tio construtor, durante muito tempo. Vem trabalhando com grandes empreendimentos aí também com o pessoal, fazendo parcerias, e a gente quer ir sozinho, seguindo o seu exemplo. Eu tô anotando tudo aqui, cara, que experiência top, cara. Olhando aqui, anotando, tirando dúvida, eu falei, cara, que show, é um espetáculo. Tem alguns amigos assim que trabalham com isso, que estão voando. Anotei tudo aqui, já procurando já o Canvas aqui, já colocando O modelo no Canvas de papel. negócio, né? Isso. Ó, cara, eu vou te fazer um convite. Acabei de ver que a Ana Nunes entrou aqui junto com a gente. A Ana Nunes é minha contadora aqui. É, cara, de longe a melhor contadora de construção e incorporação que eu conheço, tá? Na semana do dia 30 próximo agora, Júlio, a gente vai fazer um evento de 5 dias, cara, gratuito, para tirar Tô o seu inscrito. projeto do zero até a incorporação. Então, eu vou aproveitar o seu gancho aqui, que você falou que está desenvolvendo o seu projeto, te convidar as pessoas que estão ao vivo aqui, porque a Ana Nunes vai participar lá com a gente também. Então, a gente vai ter a participação da Ana, do Fernando, de outras pessoas, depoimentos de alunos que já concluíram, né? Que pode servir de exemplo, inspiração para vocês também. E eu queria te perguntar, como que está o seu planejamento de projeto aí? Tá na fase ainda de colocar no papel, de procurar orientações, escutar bastante. Tem pessoas assim que já estão voando já, que eu estou entrando em contato, marcando reunião para tirar dúvidas, mas já peguei já o norte, já que já tem contador, não temos um advogado imobiliário, já vou procurar um já para conversar com ele. Você já desenvolveu um contador, cara? Temos o contador, temos uma Legal. equipe boa pra caramba. Estávamos com decidimos mudar até pelo projeto nosso mesmo, estrutura maior. Tem a parte do advogado, então, que vai ser um pouco difícil, né? A gente não conhece, mas vamos pedir dicas aqui também, na região aqui para a gente ver, talvez, né? De que região que você é? Eu sou aqui de Curitiba, região metropolitana. A empresa fica em São José dos Pinhais, eu moro numa chácara em Piraquara. Pô, que legal, cara. Que legal, cara. É uma região muito boa, né, cara? O mercado imobiliário aí tá bombando, né, cara? Sim, em então, e o foco nosso ali seria São José dos Pinhais, Pinhais. Pinhais ali estão construindo prédios ali. Eu falei, puxa, cara, vamos pegar e vamos. Tem bastante conhecido ali que trabalha ali, e que a gente pode pegar algumas dicas ali e também desenvolver o projeto. É o nosso foco, é o que a gente vai colocar em Sim. prática. Mas vamos Legal. preparar, como eu falei, colocar na ponta do lápis. E eu pensei até, eu falei, puxa, cara, agora você me deu o norte, legal, mas eu pensei até, eu falei, a gente já está já andando, já há algum tempo, já construindo e tal. Eu falei, por que não ir até um Sebrae da vida ali, colocar para eles o que a gente espera, tudo, mas, cara, ouvindo a forma que você está falando, e está tudo claro, assim, sabe? Fala, puxa, cara, tá aqui, você dando o norte, direcionando e tal. Eu falei, cara, claro que tem os percalços, né? Mas a gente consegue, com calma, paciência, tendo tempo, sem afobação, a gente consegue colocar em prática aí tudo isso, aí, com Legal. as orientações aí, seguindo, tirando dúvida, aprendendo Sim, muito, que a gente vai conseguir ir longe. sim. Mas é o É isso aí, cara. primeiro. Então, Parabéns, ô Júlcio. E assim, faça sempre procure colocar em prática. Essa é a lição máxima que eu aprendi. Lógico, com controle de risco, para você não se comprometer, mas sempre que possível, eu costumo dizer, coloca o projeto no fogo, cara. Vai apresentar para alguém, marca com o investidor, vai conversar com uma imobiliária e ouça as críticas com o coração aberto, porque é o seguinte, muitas vezes a gente está com o projeto na nossa cabeça e a gente acaba pegando, tem uma afinidade, uma questão afetiva, pô, é o meu projeto. Mas a gente tem que entender que a palavra de quem está longe e está de fora, a crítica dessas pessoas valem muito pra gente, porque são eles que vão comprar, cara. Entendeu? Então,
A lógica do vender para construir, que é esse negócio invertido, é que que eu acho que faz a diferença, cara, que faz a gente escalar, sabe? É lógico, com um time de profissionais adequados. Você falou que já tem um contador, agora desenvolve um advogado, porque você precisa ter respaldo contábil e jurídico. Eu digo para você, cara, muitos investidores meus aqui têm dúvidas contábeis, eu passo o contato direto da Ana Nunes. Né? E eu sei que ela vai matar no peito e resolver para nós lá, entendeu? Muitos investidores, às vezes, têm receio jurídico. Pô, a gente teve um investidor aqui, o cara tinha uma empresa do Simples Nacional. Pô, eu posso participar? Não sei, cara, eu vou te passar com a Ana Nunes, ela vai ver lá. E aí ela resolve pra gente, ela vai fazer uma análise, vai dizer, pô, de repente pode ter uma associação aí, você pode desenquadrar do Simples Nacional e se prejudicar. Então, para a entrada do investidor, você precisa criar essa estrutura contábil e jurídica antes, para poder receber esse cara e sanar as dúvidas dele, entendeu? Sim, legal. Não, teve uma virada de chave aqui na minha cabeça quando você disse a frase vender antes de construir, não construir para vender. Cara do céu, isso aí foi muito Esse é o importante para lance da mim. Ganhei um dia, incorporação, né, falei, cara? puxa, olha que top. Não, top, top. A gente não acho que tá meio, tá falhando aqui para mim, aqui, eu não sei se é o meu sinal. Pode ser o meu também, eu estou no meio da obra aqui, pode ser o meu também. Mas beleza, ô Júcio, foi um prazer falar contigo, obrigado, viu, cara? Não, o prazer é meu, obrigado, viu? Eu vou estar presente, porque, claro, a gente vai participar lá do evento, lá fiz uma inscrição lá, e vou seguindo acompanhando aqui, pegando dicas, anotando aí. E, cara, muito obrigado por compartilhar a experiência. Muito obrigado. Pô, é nóis, cara. Valeu, eu que agradeço a presença aqui. Se eu pudesse aí, talvez a gente poderia até conversar mais, eu perguntar, tirar dúvida, né? Amanhã eu vou Quem fazer sabe live no eu Instagram de novo. Separa suas dúvidas aí. Deixa pra mim. Obrigado, viu? Tá bom? Bom dia. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. Certo. Tchau, tchau. Ó, vamos ver se a gente tem... Quem mais que a gente tem aqui para entrar? Eu vou convidar aqui o Thiago Arantes, aí, meu xará. Vamos ver se o Thiagão tá por aí. Vamos ver se ele aceita. Enquanto isso, ó, deixa eu ir lendo algumas coisas aqui que apareceram aqui ao vivão pra gente. Ó. Você tem algum tempo para assessoria, cobra um valor para bate-papo por telefone, tira algumas dúvidas para aprender um pouco com o seu conhecimento? Ó, o Thiago vai entrar aí. Ô, Igor, a gente tem o processo de mentoria, tá, cara? E estamos estruturando essa possibilidade de criar uma consultoria de tempo mais curto, tá? Mas, por enquanto, a gente tem o processo de mentoria, tá bom? Ó, chamei o Thiagão aqui, acabou não dando para poder ele entrar aqui e participar. Galera, a gente vai encerrando essa live de hoje. Eu espero ter colaborado um pouco, foi um prazerzaço falar com vocês. Amanhã à noite, às 8 horas, tem live de novo aqui no Instagram. Hoje não vou fazer live às 8 horas, porque a gente tem reunião com os alunos das turmas lá. Uma sessão de tira dúvidas, bate-papo direto com eles. Então hoje, especificamente, não vai ter live no Instagram. Mas amanhã vai ter e eu quero ver se eu faço live de segunda a sexta no Instagram. Estou gostando desse modelão aqui, onde eu tiver. Eu estou aqui na obra. Eu trouxe até um laser para poder mostrar a alvenaria aqui, ó. Olha lá, ó, testei, ó, funciona, tá vendo? Então, numa próxima, eu posso mostrar um pouquinho mais da obra e falar aqui da alvenaria estrutural, enfim, tá bom? Mas a gente vai encerrar por aqui, e aí a gente, amanhã, às 8 horas da noite, a gente faz mais uma live. Queria convidar vocês mais uma vez para o nosso evento agora, do dia 30, tá? Do zero à primeira incorporação, sem usar capital próprio nem capital de banco. A estratégia é de utilizar o capital de investidores, vender para construir e não construir para vender, tá? O link está aqui na bio, entra lá, se inscreve, é gratuito, vem participar com a gente, valeu? Galera, valeu, um abraço e até amanhã às 8 horas da noite na nossa live. Até mais.